Olá, querido irmão, vamos orar para falar sobre Salmos 31. Pai, em nome de Jesus, traga espírito e vida. Não deixe que as aves do céu roubem essa semente, mas em nome de Jesus, abre os olhos espirituais para que o Senhor tenha o resultado dessa palavra, em nome de Jesus. Em Salmos 31 diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Seja tu a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Esses dias eu tenho passado uma crise financeira com muita dificuldade para conseguir vendas e pagar minhas contas. E sabe, esse salmo faz muito sentido. Por quê? Porque nesses dias de crise eu passei alguns dias preocupado, um pouco ansioso, mas de certa forma o meu corpo queria ficar preocupado, mas a minha mente está focada e centrada em que Deus é a minha confiança. Ele é a minha provisão. Então é exatamente isso que o salmista ele vem dizendo. Que ele vem e diz que o Senhor é aquele que é a rocha de refúgio para livrar ele depressa. Você sabe, quando você está de mãos atadas assim, não tem nada que você possa fazer, você não tem controle da situação, nessas horas são os momentos em que o Senhor age em seu favor e em meu favor. É nessas horas que você entende por que ele é uma rocha de refúgio. Na hora da sua extrema necessidade, ele vem e cria meios para que você possa ter uma saída em meio àquele problema que é maior do que você. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduz-me e guia-me. Exatamente assim. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que te deve 5 anos, não te paga, e você chegou numa encruzilhada, num impasse, em que você não tem outra opção, você não tem como conseguir o dinheiro, e aí do nada essa pessoa liga e fala: tô com o dinheiro aqui, vou te passar. Isso foi Deus. O homem, se fosse depender do homem, ele nunca tinha te pagado. Então Deus foi lá, tocou no coração dele para na hora certa você precisar daquele dinheiro e ele te devolver. Isso significa, isso é o que quer dizer que o Senhor é a nossa rocha de refúgio. Tira-me da armadilha que me prepararam. Verdade. Quantas vezes a gente não tem armadilhas preparadas para nós, né? Eu, como empreendedor mesmo, um dia aí eu mandei um produto para um cliente e chegando lá ele começou a inventar: não, esse relógio aqui é de plástico, não sei o que, e ficou com o meu produto, não pagou. Começou a inventar desculpinhas, farrapada, conversinha, e não me pagou o valor do produto que eu mandei para ele. Era uma armadilha, mas eu não tinha percebido, eu não sabia que era. Então, nesse caso, eu caí. Mas o Senhor, ele tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Quantas vezes certas decisões que nós vamos tomar são armadilhas? Às vezes entrar em um relacionamento, às vezes entrar em um noivado, às vezes entrar em um casamento, às vezes entrar em um emprego, às vezes chamar um parente para morar com você dentro de casa, uma prima. Quantas armadilhas não tem? Porque assim, armadilha sempre é algo disfarçado. Você já pensou você falar para o rato: rato, isso aqui é uma armadilha para te matar? O rato vai fugir da armadilha. Então a armadilha são coisas, situações assim que não parecem ser, mas são. E aí quando você cai, aí te dá um monte de prejuízo. Mas o Senhor é aquele que nos tira das armadilhas preparadas e nos impede de cair nelas também, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Deus é o Deus da verdade, e nele não há mentira. Se você é mentiroso, arrependa-se hoje e mude de vida.
Nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque o Senhor é aquele que traz sobre nós salvação. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Bem, nessa época, o povo de Israel, eles viviam circunvizinhos de muita gente que era pagão, que adorava deuses de madeira, gesso, cimento, barro, tijolo. E hoje nós temos quem? Os católicos, mas não só eles, os espíritas também adoram gesso, né? Esses materiais feitos de metal, de ornamentos e por aí vai. Mas a nossa postura é de odiar a atitude, não a pessoa. Odiar ao ponto de você evangelizar essa pessoa para que ela se converta desse mau caminho. Eu me alegrarei e exultarei no teu amor leal, pois viste a minha aflição e conheceste as angústias da minha alma. Quem aqui nunca ficou angustiado, né? Aflito, né? Isso é tão normal para nós. E o Senhor é aquele que vê. Deus vê. Tanto é que tem uns salmos que diz que o Senhor colhe as nossas lágrimas em um odre. Ele colhe as lágrimas em um odre. Quando você está chorando, Deus está do seu lado. E Ele está vendo, e Ele está acompanhando, e Ele está assistindo. E Ele assistindo nos dois sentidos. Primeiro de ver e segundo de oferecer assistência, ajuda. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Puseste os meus pés em um local espaçoso. Sabe o que é isso? Pôr em um local espaçoso, às vezes você está bem apertado, né? Digamos assim. Tipo, as pessoas querem fazer uma confraternização, quer sair para viajar e você está assim com o dinheiro bem contadinho. Deus é Deus de abundância. Ele, além de te dar o que você precisa, Ele te coloca em um lugar que tem em abundância, tem de forma espaçosa. Se você, às vezes, é um empresário, você está num lugarzinho ali que não está cabendo mais produto, Deus é Deus de abundância, Ele te coloca em um lugar maior. Porque o Senhor é bom. Creia nisso, amado de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome os olhos, o vigor e o apetite. Olha, perfeitamente. A tristeza, ela suga os seus olhos. Você fica com olhos fundos. O seu vigor, você fica sem querer sair, sem querer levantar da cama, e o seu apetite, você fica sem querer comer. Você sabe por quê? A pessoa, quando entra num ponto de uma tristeza depressiva, ele perde a vontade de comer. Por quê? Porque ele quer morrer. A tristeza em excesso, depressiva, ela é tão funda, ela é tão profunda, a ponto dela fazer você não querer viver mais. Uma pessoa, quando ele está sem vontade de viver, sabe o que ele faz? Ele para de comer, porque ele vai colaborar para a morte dele. Porque lá no fundo, o mesmo diabo que coloca a tristeza, ele coloca a ideia assim, se você morrer, tudo passa. Né? Olha para você ver como é que é. Mas eu quero te dizer que não. Se você morrer, as coisas não passam. É aí que o pesadelo começa, porque existe o inferno aguardando você. Mas existe a salvação em Cristo. Jesus, ele salva sua vida através da graça de Deus. E através da graça de Deus, você pode, mesmo sem morrer, ter uma novidade de vida, viver uma vida abundante. A minha vida desvanece em angústia e os meus anos com gemidos. Sabe? Às vezes tem algumas tristezas, alguns problemas nossos que duram anos para acabar, não é verdade? E olha, os meus anos em gemidos. Sabe o que é gemido? Tem um sentido literal para gemido, mas não só um sentido literal, também um sentido emocional. Sabe aquela pessoa que ele está sempre sofrendo e a alma dele assim, ela faz uma pequena oração, ah, Deus, me tira dessa. Isso é um gemido.
É um tipo de pedido assim de socorro, sabe? Como um animal que foi jogado no meio do mato e está só gemendo, ele nem chora mais, ele só geme. Então, pedido de socorro. A minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se consomem. A minha aflição esgota as minhas forças. A aflição, angústia e tristeza é algo assim que é como se fosse um drenador de bateria, né? Assim, tira todas as suas forças. Meu Deus, como é ruim. Eu vou até no meio fazer uma oração. Meu Pai, entra com providência na vida dessa pessoa que está angustiada, aflita, se sentindo injustiçada. Senhor, olha pela causa dela. Usa essa situação para trabalhar na vida dela. Senhor Espírito Santo, veja essa aflição que tem tirado as forças, o vigor da alma, tem ressecado os ossos, tem feito os olhos ficarem fundos e ela perdeu o apetite. Jesus, traz refrigério, o refrigério do Senhor, porque o Senhor, de uma vez que morreu naquela cruz, como está escrito em Salmos 23, o Senhor conquistou para nós, agora a filiação, agora o Senhor é o nosso bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas e nos coloca para descansar a alma em pastos verdejantes. Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa possa confiar no Senhor e receber descanso. Creio que nem um ano se passará e sua aflição acabará. Se você recebe, diga amém. Verso 11. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Você entendeu o que ele quis dizer? Os adversários queriam matá-lo. E por causa dos adversários que queriam matá-lo, ninguém queria mais andar perto dele. Peraí, ele está jurado de morte. Se a gente ficar aqui, pode ser que nós, que somos inocentes, morramos também junto com ele. Então, por causa dos adversários, eles ficavam com medo de estarem próximos a ele, né? E ultraje para os vizinhos. Os vizinhos faziam fofocas malignas sobre ele, colocando sobre ele ultraje, xingamentos, colocando sobre ele um demérito, dizendo, olha lá, aquele lá que é o vagabundo. Versículo 12, no seu íntimo fui esquecido, como se estivesse morto, tornei-me como um pote quebrado. Muitas vezes a gente pensa, né, que estamos esquecidos, como se fossem os mortos. Os mortos é só uma questão de tempo até você esquecer dos mortos. Se você for buscar sentido na vida, querendo fazer da sua vida, ter nessa vida um nome célebre, justificando assim sua existência, por exemplo, eu vou ser famoso, porque assim eles não vão me esquecer. Eu te digo que você está se iludindo. As pessoas sempre esquecem dos mortos, sempre esquecem dos mortos. Então, não adianta você construir um império, construir um nome, uma reputação, porque em algum momento você será esquecido. Tornei-me como um pote quebrado. Para que serve um pote quebrado? Para você jogar no lixo, para nada. Sabe, tem alguns momentos de angústia, aflição, que todos se afastam de você. E você fica sozinho, né? E Davi estava se sentindo assim, desamparado, sozinho, esquecido, rejeitado, né? Mas ele
confiava em Deus, de que Deus era a fortaleza dele, que iria fazer ele triunfar. E isso aconteceu. Ouço muitos cochicharem, pavor por todos os lados. Eles conspiram contra mim, tramando me tirar a vida. Quantas vezes, né, também nós, em nossa vida, temos pessoas, né, tramando meios de nos tirar a vida. Davi era um valente guerreiro que lutava em várias guerras de Israel para conquistar as terras que foram prometidas a Moisés e Josué. Então, ele foi um homem rodeado de guerras. E por muitas vezes ele ficava angustiado, aflito, pensando, será que é a hora da minha morte? Inimigos por todos os lados cochichando, eu acho que ele está ali. Tipo assim, Davi escondido no meio do mato, e ele o escuta. Eu acho que ele foi por ali, vamos lá pegar ele para matar ele. Ele ouvindo pessoas cochichando o tempo todo para tentar ceifar a alma dele. Aí ele vem e diz, eu porém confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Então, quando existirem vozes contrárias, como existia com Davi, nós devemos confiar em Deus. Confiando em Deus, você vai poder dizer o seguinte, ao versículo 15, o meu futuro está em tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me pelo teu amor leal. Algo que Davi frequentemente pedia nos Salmos era isso. Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre mim. Então, Deus é luz. Se ele resplandece sobre você o seu rosto, ele faz o que ele fez com quem? Com Moisés. Moisés foi aquele do qual a glória de Deus ficou resplandecente no rosto dele, como uma lâmpada. Então, resplandecer o rosto sobre alguém é receber a glória de Deus, a intervenção divina, a ponto de que aquele brilho da presença de Deus e da glória de Deus recai sobre você. E recaindo sobre você, você passa a ter comunhão com o Senhor. Como aconteceu com Moisés. O meu futuro... Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti, que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sabe o que é Sheol? Sheol é o inferno. É uma analogia que o judeu fazia, porque o judeu ele tinha um local chamado Sheol, que era o quê? O aterro sanitário, né? Nós temos aterro sanitário, onde você joga todos os lixos, ali você faz um buracão enorme, coloca os lixos ali dentro e vai queimando. Então, existia locais de lixão em Israel que era chamado de Sheol, ou Geena, onde, por causa da decomposição dos materiais orgânicos, sempre emitia gases. E esses gases, quando incendiados, né, ficavam queimando por horas e horas e dias, a fio, meses, sem parar, porque os lixos não acabavam, a decomposição não acabava, né? As bactérias produzindo gases. Então, Sheol, diretamente, que Davi está se referindo, era o lixão de Israel. Então, era uma figura de linguagem para ele dizer que ele queria que Deus matasse os seus adversários, mas também tem o segundo sentido, né, de inferno. Então, por serem ímpios, eles não iriam herdar o paraíso. E sem herdar o paraíso, eles seriam condenados. Então, às vezes, alguém pode pensar o seguinte, peraí, ele está mandando Deus destruir os adversários dele, mandar no inferno, mas esse não é o espírito do Novo Testamento? Na verdade, é sim. Você sabe por quê? Em Romanos, eu até esqueci a referência, em Romanos o apóstolo Paulo diz, a ninguém você retribua mal por mal, mas deixem o bem vencer o mal. Deem o bem àquele que te fizer o mal. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber.
assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A palavra de Deus diz que o Senhor é o vingador. Então, a única coisa que você não pode fazer é você mesmo executar justiça, vingança. Você sabe por quê? Isso é prerrogativa de Deus. Vou te dar um exemplo do que é uma prerrogativa de Deus. Quando Moisés e Josué começaram a invadir a terra de Canaã, a primeira... Aqui está muito quente, por isso que eu estou suando. A primeira... Eu não tenho ar-condicionado, né? A primeira cidade que eles conquistaram foi Jerusalém. Jerusalém, na verdade, não era chamada de Jerusalém, tinha outro nome. Eu acho que era Jebus, mas eu não estou lembrado. Aí, Jerusalém foi invadida, né, por Moisés, e Deus diz, essa primeira cidade, vocês não podem pegar nada dessa cidade, porque ela é minha. Você sabe por quê? A Bíblia, ela estabelece o princípio das primícias. Tudo que é primeiro é de Deus. Você pode ficar com o resto, mas o primeiro sempre é de Deus. É uma prerrogativa de Deus de que a primeira parte seja dele. E a primeira parte também nos arremete ao dízimo. Então, Deus consagrou aquela cidade, tudo que tinha nela, como dele. Era para ser oferecido em holocausto. Mas um homem ficou com o que era de Deus, Acã. Acã desobedeceu e cresceu o olho com cobiça, com os tesouros da cidade, e ele pegou algumas coisinhas para ele. Depois o povo de Israel foi lutar uma segunda guerra, e o pessoal começou a morrer. E eles falaram, mas Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrer? E aí, quando foram consultar, Deus disse, um de vocês fez o que me desagrada. Um de vocês ficou com algo contaminado, que era para ser destruído da primeira cidade. E aí, lançaram sortes e ela caiu sobre Acã. Então, Acã e toda a sua família foi condenada e morreu perante o Senhor. E então a maldição deixou de existir em Israel. Então, a primícia, ela é uma prerrogativa divina. Deus sempre fica com o que é primeiro. O dízimo é de Deus. A primícia é de Deus. Da mesma maneira, a vingança também é de Deus. A palavra de Deus diz que você não deve se vingar, devolver o mal pelo mal. Não, você tem que ser amoroso. O seu papel é amar. E o papel de Deus é vingar. Então, se você se senta na cadeira de juiz e fala, eu analisei essa causa, ele é culpado, e eu vou dar retribuição para ele, eu vou me vingar, eu vou retribuir esse mal, você está tomando para si uma prerrogativa que não é sua. Então, Deus não te chamou para você se vingar, mas é garantido que o Senhor é vingador. Então a Bíblia diz, eu sou Deus vingador. Então, como é uma prerrogativa de Deus, você não vai fazer, você vai deixar nas mãos dele. Então, aprenda a deixar as injustiças que você sofre nas mãos do Senhor, para ele vingar a você. E Deus é tão sábio que quando ele faz a vingança, ele dá um jeito de você saber. De alguma forma você fica sabendo para você saborear depois o resultado daquilo. Mas veja bem, nem sempre a vingança de Deus é o que você pensa. Porque Deus não é maligno. Maligno é o diabo. Então, às vezes, a vingança de Deus, ela é um tratamento para que aquela pessoa mude. Nem sempre a vingança de Deus é tipo, vou arrancar a perna dele, vou lançar uma doença terminal que ele morre em 7 dias. Nem sempre. Nem sempre. Então, às vezes a vingança de Deus é fazer ele voltar só para se humilhar para você e dizer, eu
perdi tudo, eu estava errado, você estava certo, eu paguei pelo que eu fiz contra você, e você vê ele chorando, arrependido. Às vezes é isso, ou às vezes são algumas outras coisas, mas o fato é, Deus é especialista em vingança, Deus é especialista em justiça. Ele é o juiz, não você. Então, Davi está fazendo o correto. Por quê? Porque Davi não está indo lá se vingar. Davi não está aqui pegando uma espada e cortando a cabeça de todo mundo que lhe fez algum tipo de mal. Não, ele está levando até o Senhor. A questão pela qual ele matava os inimigos é por quê? Porque Deus tinha entregado nas mãos dos israelitas aquelas nações. Por isso ele matava eles. Porque eles tinham que ser exterminados para que eles pudessem possuir aquela terra. Mas não porque eles fizeram algo contra Davi, Davi estava lá se vingando. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda. Então, prerrogativa de Deus a vingança. Sempre que você ficar cheio de justiça própria, desse senso de justiça, de vingança, o diabo vai te pegar. Não é contraditório isso? É. Você está certo, você sofreu, você está com a razão, e quem sai perdendo é você. Exatamente. Porque não é prerrogativa sua. Aí você vai ficar ali remoendo a mágoa, a amargura, o que ele fez, a ofensa. Você vai ficar cheio de ódio, de vingança, de rancor, de raiva, de ira. Você vai maquinar formas de devolver para ele, para ela. Mas, o que acontece? O diabo vai te pegar. Porque isso é brecha. Você está tomando a prerrogativa de Deus. E no ódio, ele vai depois conseguir te afastar. Eu já estou dizendo o objetivo. Ele vai conseguir fazer você se afastar de Deus por causa desse rancor, desse ódio, dessa vingança, dessa falta de perdão. Não é assim que ele faz. Mas é igual se cozinha sapo. Pelo menos é o que dizem, né? Dizem que o sapo tem uma tecnologia na pele de absorver temperatura. E ele vai absorvendo. Quando você coloca ele numa panela de água, aí ele vai pensando que é só o clima do ambiente e tal. Você deixa no fogo bem baixinho. Chega um ponto que a água está tão quente que ele pega e percebe que não é uma piscina, não é água natural, mas quando ele vai tentar pular, ele já gastou tanta energia se adaptando que ele não tem mais energia para pular da panela e morre cozido. É assim que o diabo faz. Eu estou te garantindo hoje, se você ir pelo caminho da vingança e da justiça própria, de você querer fazer valer o seu direito, o diabo vai te pegar. No fim, ele vai te desviar da igreja. Vai te desviar da igreja. Esse sempre é o objetivo final. Ele não vai chegar simplesmente, diretamente, falando, sai da igreja. Não, não é assim. Mas ele vai criar todo um mecanismo, trabalhando na sua mente, no seu coração, através de pessoas, através de crentes da própria igreja e tudo mais. Ele vai criar tudo, para no final te tirar da igreja. É isso. Então esse é o objetivo final, vai te tirar da igreja. Então Davi não está errado. Ele está pedindo o Senhor para se vingar dos seus adversários. Faça isso você também. Sabe, isso nos faz compreender um segundo ponto. Se eu não faço a minha justiça, o que eu faço quando eu estou cheio de ira, de sede de vingança, de raiva, de mágoa? Ora, é isso que Deus quer, que você ore. E é exatamente isso que nós estamos lendo aqui. Davi foi orar. Transforme as pressões que você passa em orações. Então é isso que ele está fazendo. Ele está pedindo, Senhor, não permitas que eu seja humilhado, pois tenho clamado a ti. Cadê o seu clamor? Quando alguém te faz algo, você maquina um projeto, um plano de vingança, ou você sai para orar e clamar para o Senhor fazer no seu lugar? Então, isso é ser cristão. É você não devolver o mal por mal e você deixar nas mãos de Deus. Confiar em Deus, porque se você não pode confiar em Deus, você não pode confiar em mais ninguém. Se você não pode deixar na mão de Deus para dizer eu confio em Deus, então você não pode confiar em mais ninguém. Deus é o ser mais confiável que existe. Ele nunca mentiu.
Se você não pode esperar, deixar na mão dele, para ele resolver no dia, na data, na hora certa, você não vai poder confiar em ninguém. Então é isso. Transformar sua angústia, sua aflição, seu ódio em oração, em clamor. E pedir Deus para fazer a justiça dele, a vingança dele. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo falam contra os justos. Arrogância e desprezo são duas coisas que andam juntas. Não sei se você já sabe, mas todo orgulhoso ele despreza os outros. Por quê? No orgulho e na soberba reside um sentimento de superioridade. Só despreza as pessoas quem se sente superior a elas, né? Então ele olha assim e fala: você? Ora, quem você pensa que você é? Um verme desse, um maldito desses. Então, isso é orgulho, arrogância, soberba, é desprezo. Então, sempre que você vê alguém desprezando outras pessoas, das maneiras mais sutis ou das maneiras mais escancaradas, é orgulhoso. E todo orgulhoso está a ponto de cair. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista da humanidade, concedes àqueles que se refugiam em ti. No esconderijo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Ou seja, adivinha o que é isso? Fofoca. Fofoca. Onde é que tem intriga de homens e das línguas acusadoras? Num reduto de fofoqueiros. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Nos esconderijos da tua presença, os escondes. Deus é poderoso o suficiente para tirar o seu nome na boca dos fofoqueiros malditos. Dos malditos fofoqueiros que fazem falsas acusações, distorcem as verdades sobre o seu caráter. Deus é poderoso o suficiente para te esconder, para essas pessoas não terem poder para ter o seu nome na língua delas, na boca delas. Bendito seja o Senhor, pois mostrou as maravilhas do seu amor leal para comigo, quando eu estava em uma cidade sitiada. Olha, hoje em dia nós vivemos tempos de paz, mas Davi, Deus protegeu ele numa cidade sitiada. Você imagina você morar em Goiânia e ela está totalmente em volta, cercada pelo exército russo. Ninguém poder sair ou entrar. Imagina. Davi foi protegido mesmo numa cidade sitiada de inimigos. Os inimigos estavam cercando ele de todos os lados e Davi protegido. Então, não há limites para a proteção do Senhor. Às vezes, o que o adversário faz é emocional. Ele cobre você com intrigas, com acusações, né? Mas às vezes é literal. Às vezes você está cercado aqui, tem uma pessoa querendo te matar, querendo te pegar, o Senhor te protege. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste a voz da minha súplica, quando clamei a ti por socorro. Ou seja, sempre transforme os momentos de angústia, aflição, depressão, tristeza, dor, sentimento de injustiça, de mágoa, de amargura, em orações, em clamores. Isso é como se fosse uma lenha, um combustível para você orar. Entenda dessa maneira. Amem o Senhor todos vocês, os seus fiéis. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam pelo Senhor. Se você espera em Deus e não nos resultados, né, das suas ações, você pode ter certeza que o Senhor vai se levantar em seu favor. Se você espera em Deus e não no resultado direto das suas ações,
é inevitável. Aquilo que você espera vai se cumprir. Então, hoje é dia de aprender o quê? Aflição, angústia, tristeza, depressão, síndrome de pânico, raiva, ódio. Todas as emoções ruins são como lenha, combustível para você orar. E orando, você segue uma metodologia, digamos assim. Você está aqui no ápice da sua aflição, você começa a clamar, que é Davi, a maioria das vezes, quase todas as vezes, ele segue esse ritmo. Ele começa a clamar e ele desabafa: Senhor, o Senhor vai deixar que isso aconteça comigo? Não deixe, meu pai. E depois que ele faz isso, ele vai pedindo por retribuição, por justiça. Tem um salmo que ele diz assim: quebra o queixo dos meus adversários. Depois ele confessa a fé que ele tem: o Senhor, eu sei que o Senhor vai se levantar em meu favor. Não vai deixar que isso aconteça comigo. Não vai deixar que o pior se suceda. E por fim, ele vem aconselhando: eu sei que o Senhor vai intervir em favor de todos aqueles que esperam em ti. E sempre o salmista, ele descreve que ele fica em paz. Então, quando você segue esse método, todas as vezes que algo tira a sua paz, você consegue recuperar ela como? Através de oração. Você leva a sua dor, seu cansaço de alma a Deus, e ali, em oração, ele te dá descanso. Ele te dá descanso, você fica leve. Você não volta como... Você não termina a oração da mesma maneira que você começou. As coisas mudam. Então, mas você tem que seguir isso. Pode desabafar, pode falar o que você está sentindo, pode pedir o que você quiser na oração, seja livre. E depois você vem dizendo, confessando que você crê. Sempre termine uma oração com o tom para cima. Eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor vai, pela graça, agir em meu favor. Sempre você termine a oração para cima, não para baixo. Cheio de fé, de alegria, de esperança. Faça isso. Faça assim. E então você vai terminar suas orações em paz. Então vai ser como não. Deus vai ser o seu psicólogo, gratuito, né? Se você fazer como Davi fazia. Davi não tinha um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Ele não tinha um terapeuta. Ele estava no meio do mato, fugindo de seus inimigos. Como que então ele ficava em paz? É acessível para todos nós. Se chama Espírito Santo de Deus. Você não precisa de gastar R$400 numa consulta para ficar falando 1 hora com uma pessoa, se você tem isso gratuito com o Senhor em oração. Mas você tem que crer que Ele te trata não conforme os seus pecados, mas conforme a graça dele, que é o favor que você não merece. Então, se você fazer isso e confessar a sua fé, que você crê, que você tem esperança que o Senhor vai agir, você termina a sua oração em paz. E esse é o plano de Deus, que você deixa a vingança com Ele, que você deixa as injustiças sofridas com Ele, que você leve a Ele em oração, que você, como disse Pedro, lance sobre Ele todas as suas ansiedades. É como se você fizesse uma troca. Deus, aqui, ó, isso aqui que está me deixando ansioso. Aí você leva em oração. Aí você fala: Senhor, pega isso aí e no lugar me dá a sua paz. Exatamente, é uma troca. Então, em oração, você leva suas angústias e você pede para Ele a paz no lugar. Aí você tira uma coisa ruim e pega uma coisa boa. Em oração, você faz essa troca. Esse é o plano de Deus. É assim que Ele quer que o cristão haja. E é assim que, quando chegar o dia da vitória, diante daquela injustiça sofrida, diante daquela vingança que você precisava, você vai ser muito feliz, muito feliz. E você vai ver a Deus agindo 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, sempre, 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 sempre. Porque o Senhor está vendo o que você tem passado. Ele sempre viu e Ele espera que você clame. Porque as coisas em Deus não são automáticas.
Não é porque você tem esse recurso de ter um Deus, um Pai vingador à sua disposição que vai acontecer automaticamente. Ele quer que você peça. Por quê? Os humildes recebem a graça, mas o arrogante, o orgulhoso, Deus se opõe a ele. Quem é humilde ora. Quem é orgulhoso não ora. Então, que você possa aprender, né, a maneira de Deus de resolver as situações de sua vida. Pai amado, grava essas palavras no coração de quem ouviu. Lembre eles no dia a dia, principalmente nos momentos de dificuldades, nos momentos de injustiças sofridas, nos momentos em que eles estiverem piores. Que o Senhor lembre essas palavras para que eles se lembrem de orar, se lembrem de esperar no Senhor a intervenção. E principalmente, como está escrito em Tessalonicenses, aquele que defrauda o seu irmão, ilude o seu irmão, fingindo que quer algo emocionalmente com ele, mas não quer ser um cafajeste, seja mulher ou homem, o Senhor é vingador de todas essas coisas. Ó Senhor, vingue todos aqueles que insistem em enganar e mentir, fazendo pessoas acreditarem que eles querem de verdade alguma coisa, sendo que eles nunca quiseram nada, além de usufruir às vezes dos bens materiais de um homem, ou um homem usufruir às vezes do corpo físico de uma mulher, mas o Senhor é vingador de todas essas coisas. Entra com providência na vida de cada um dos seus filhos que sofreu e restitui-lhes tudo aquilo que o diabo roubou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Vanessa. Obrigado.